Título controverso. Calma, desviem as forquilhas que não vos vou prometer dinheiro através do telemóvel, nem através de convites aos vossos amigos para se juntarem à melhor oportunidade de negócio de sempre. Vamos falar sobre um produto de investimento que existe desde o século passado e sobre o qual a grande maioria ou tem ideias pré-concebidas ou nem sequer sabe que existe. Não sou licenciado em Economia, nem mestre em Finanças, portanto, antes sequer de começar, quero pedir que levem aquilo que eu digo com o grau de ceticismo devido. Quanto ao título, vão sempre precisar de trabalhar, até porque esta estratégia que vou partilhar envolve um investimento mensal e esse dinheiro tem de vir de algum lado. No entanto, não vão ter de estar ativamente a gerir esse capital. Para além disso, a forma como cheguei a estes 300 mil euros em 40 anos foi simples. Um retorno de 6% sobre um investimento mensal de 170 euros ao longo desse período, sem contar com a inflação, resulta nesse montante. Agora que justifiquei em pleno o meu clickbait, podemos avançar. À partida, não devem ficar desiludidos. Assim que eu exponho isto desta forma, há sempre aqui duas posturas que as pessoas normalmente adotam. A primeira: 300 mil euros em 40 anos nem é muito, mais vale estar quieto. E a segunda: sim, mas daqui a 40 anos esses 300 mil euros valem muito menos por causa da inflação. E honestamente a essas pessoas digo: ok, não vejam este vídeo. O meu objetivo é alertar-vos para a existência destes produtos de investimento e incentivar-vos a que façam a vossa própria pesquisa de modo a que percebam se é algo que se alinha com os vossos perfis de investimento ou não. Das personalidades de finanças pessoais dos Estados Unidos costumamos ouvir falar muitas vezes sobre os Roth IRAs e os 401ks. O que vos vou falar hoje é parecido com este último, mas com algumas diferenças que o tornam menos apelativo. Era ótimo que existissem contas 401k cá em Portugal, ou seja, que nós pudéssemos fazer os investimentos que quiséssemos e depois obter regalias fiscais sobre eles, mas tenho noção também que em média a população teria resultados muito menos positivos. Aliás, é um facto que há muitas pessoas que não querem escolher os seus investimentos e preferem dar o dinheiro a pessoas que percebam e que o façam por elas. O Plano Poupança Reforma é uma aplicação financeira que à partida tem um retorno anual e que tem como objetivo servir como um complemento para a nossa reforma. Por todo o mundo os trabalhadores vão recebendo cada vez menos, a pirâmide demográfica vai se invertendo, diga-se, a população está a ficar cada vez mais velha, e deparados com estes factos parece-me algo ingênuo que estejamos milagrosamente expectantes que ao final de 40 ou 50 anos de trabalho tínhamos uma receita provinda de uma segurança social para a qual estivemos a descontar toda a vida. Portanto, a forma como eu interpreto os PPRs é que são um excelente instrumento de auxílio à poupança. Para além disto, têm condições fiscais extremamente favoráveis, sobre as quais vou falar a seguir, que podem eventualmente fazer com que se tornem concorrentes válidos quando comparados com outros fundos de investimento. Há quem diga que apesar destas regalias não vale a pena, mas eu vejo os PPRs como uma poderosíssima forma de diversificar um portfólio de investimentos. Percebo, no entanto, as críticas que lhes são feitas, porque atualmente, face àquilo que poderiam ser, estão a ser pessimamente geridos muito pela falta de inovação e competitividade no mercado. Antigamente os PPRs eram proibidos de ter o capital 100% investido em ações, mas essa lei foi alterada recentemente. Portanto, pode ser que em breve tenhamos alguns que sigam índices, da mesma forma que alguns ETFs o fazem. O que é que isto proporcionaria? Investimentos na bolsa com regimes de tributação muito mais favoráveis quando comparados com a atual taxa de 28%. Dito isto, existem fundos PPR com uma maior componente acionista e, portanto, com um maior risco, e seguros PPR com maior capital alocado a obrigações, portanto, com um menor risco. Há planos para todos os gostos, uns que garantem capital e que têm uma rentabilidade relativamente pequena, que se torna pouco interessante a longo prazo, e outros mais agressivos, que investem quase totalmente em ações, que trazem um maior potencial de ganhos e de perdas e que são bastante voláteis. Para quem não percebe nada de investimentos, isto é algo que, acima de tudo, é de fácil compreensão, bem como não envolve anos de estudo ou de prática. Para além disso, é gerido por profissionais, que, pronto, é o que é. Estes PPRs têm sempre comissões de gestão associados, geralmente até mais elevados do que outros produtos, maioritariamente porque têm uma gestão ativa. Por outro lado, há alguns que também têm comissões de subscrição e de levantamento, mas não são a maioria. And now a word from our sponsors. O sponsor sou eu, mas isso acho que não é novidade para ninguém. Nos últimos vídeos tenho estado a apelar à subscrição, de modo a reduzir o número de pessoas que vê e não subscreve. Pelos vistos tem estado a funcionar, uma vez que em um mês de canal atingimos metade do meu objetivo anual inicial de 10 mil pessoas interessadas em imobiliário, dinheiro e finanças pessoais sem bullshit. Portanto, o objetivo agora é atingir esses mesmos 10 mil, mas em vez de ser até ao final do ano, é até ao final deste mês. Será que conseguimos? Vamos ver. O que
torna os PPRs algo apetecíveis é esta questão dos benefícios fiscais, que existem tanto à entrada, ou seja, no depósito de capital, como à saída, no resgate do investimento inicial, acrescido dos ganhos de capitais. À entrada é relativamente simples perceber o conceito. Todos os anos obtemos rendimentos provenientes de trabalho e, à partida, todos os meses, o nosso empregador retém na fonte algum desse dinheiro para pagarmos o nosso IRS. No final do ano são apurados todos esses rendimentos e algumas despesas em setores elegíveis, como a educação, a saúde e por aí fora, para saber se tem algum dinheiro a receber das finanças. Ou, para trabalhadores por conta própria, ainda podem ter de pagar a mais. Para pessoas até aos 35 anos, posso deduzir até 20% dos reforços ao PPR até um máximo de 2.000 euros por ano, ou seja, 400 euros por ano, e incluí-los como se fossem uma despesa. O que acontece é que esta dedução vai estar em concorrência com as outras e, portanto, é provável que nunca cheguem a atingir este teto máximo dos 400 euros. Já no resgate, se o decidir fazer toda uma vez, em vez de pagar os tais 28% sobre as mais-valias, que é a taxa geralmente aplicada a este tipo de ganhos de capitais, paga apenas 8% se o fizer por ter mais de 60 anos, por me reformar devido à velhice, para pagar prestações do crédito de habitação, sobre o qual vamos falar daqui a pouco, por ser desempregado de longa duração, entre vários outros. Se decidir fazer este resgate em forma de renda, paga apenas 15% sobre as mais-valias. Portanto, ao contrário daquela que é a ideia geral, nós podemos aceder aos PPRs antes da reforma e em situações de emergência sem perder os benefícios e sem coimas. Do mesmo modo que, se optarmos por não usufruir dos benefícios fiscais à entrada, pode ser resgatado em qualquer momento que se queira com taxas muito melhores do que qualquer outro tipo de poupança. Por exemplo, depois de 5 anos de depósito, a taxa é de 17,2% e passados 8 anos é de 8,6%. De novo, comparando com aquilo que é o normal, dá lugar a uma grande poupança. Do outro lado da moeda, existem várias penalizações para quem fizer um resgate antecipado não justificado, pelo que não se deve subscrever este tipo de produtos se não se tiver a certeza que esse capital não vai ser necessário no curto e médio prazo. Falei-vos há pouco que uma das regalias era poderem resgatar as mais-valias tributadas a 8% para o pagamento das prestações de um crédito de habitação quando destinado à habitação própria e permanente. No entanto, reforço o facto de ser apenas para o pagamento das prestações atuais e não para amortizações de futuros encargos. Neste mesmo tópico é importante referir que, se o PPR estiver em vosso nome, mas o crédito de habitação estiver em nome de 2 pessoas, obviamente dependendo do regime de casamento ou outros enleios, só vos deixam pagar a vossa parte com o dinheiro do PPR. Para além disso, estas contribuições só podem ser feitas depois de decorridos 5 anos após as datas das respectivas aplicações pelo participante. Ou seja, se eu subscrever um PPR hoje, tiver mais-valias amanhã e fizer um crédito de habitação depois de amanhã, só posso pagar as prestações do crédito com as mais-valias do PPR taxadas a 8% daqui a 5 anos. Dito isto, subscrever um PPR de modo a usufruir de todos os benefícios é ótimo até aos seus limites. Agora, no decorrer da minha atividade profissional, já soube de casos de pessoas que tentaram fazer estes pagamentos, que estão previstos em lei, mas acabaram por desistir por ser extremamente burocrático e moroso. Já sabemos que é tudo muito bonito na teoria, mas que com estas questões há sempre burocracias e outros obstáculos pela frente. Mas lá está, não podemos logo desistir de uma vertente a que temos direito só porque vamos ter de ir um bocadinho mais além para usufruir dela. Quem compara PPRs com uma componente acionista e obrigacionista a ETFs com o capital alocado em pleno a ações, está a incorrer numa observação ligeiramente incorreta. As aplicações financeiras devem ser postas numa balança que pese tanto os seus retornos como os seus riscos. E a verdade é que aqui vamos estar sempre a trabalhar em cima de pressupostos. Vamos pressupor que o ETF X vai render Y, que o PPRW vai render Z, que aterra às vezes muito ao lado da realidade. Há quem diga que usar este produto para aproveitar exclusivamente dos benefícios fiscais não compense, porque há ações e fundos cotados em bolsa que rendem muito mais e compensam o pagar mais ao Estado. Mas isto obviamente depende do risco e da capacidade de cada pessoa. Não há uma resposta correta para todos. O que é correto é não meter os ovos todos no mesmo cesto, por mais bonito que esse cesto seja e que agora o comum do mundo das finanças pessoais, à pala dos gurus dos Estados Unidos, seja a indexação. Afinal de contas, há PPRs com histórico de bons retornos e que, se forem cumpridos os requisitos previstos na lei, são taxados a 20% menos que o normal, que a bem ou a mal é uma grande diferença. Para além de que, se os meus investimentos forem diretamente em ações ou ETFs,
sempre que fizer uma venda, estou sujeito a 28% de tributação sobre as minhas mais-valias. Num PPR, isso não acontece. Os ganhos dentro dos fundos estão isentos, de modo que o juro composto pode atuar sem interferências. Por outro lado, atualmente o PPR com melhor retorno tem rentabilidades que estão muito longe do potencial quase infinito das ações. Mas, sobretudo, ao vivermos tempos de incerteza, creio que seja, no mínimo, saudável que exista um balanço. Cada caso é um caso e cada um aloca o seu capital onde achar melhor. Mas, a meu ver, um PPR adequado à tolerância de risco e talvez à idade de cada pessoa não deve ser descartado e mal visto simplesmente porque existem pessoas que acham que um YOLO num ETF qualquer é uma melhor opção. Eu pessoalmente contribuo o limite de 2.000 euros por ano, beneficiando dos 400 euros à entrada, e planeio tirar todo o partido que mereço à saída também. Isto depois de 40 anos de contribuições mensais, com uma rentabilidade que à partida há de rondar os 4 ou 5% de forma conservadora. Isto no fundo é mais uma forma de garantir que, se não me apetecer trabalhar lá à frente, tenho como sustentar. E bem, lá está, cada um deve saber escolher o melhor para si, mas é normal que os portugueses que estão habituados a depósitos a prazo com capital garantido passarem a investir em PPRs com 100% do dinheiro alocado a ações seja um bocadinho estranho. Da mesma forma que me faz alguma confusão o facto de alguns jovens, por estarmos há uma década em crescimento, acharem que as ações só sobem. Stocks go high and then they go higher. Deixo aqui então 3 pontos finais a retirar deste vídeo. Primeiro, é essencial garantir que isto é dinheiro que não vai ser preciso no curto e médio prazo, porque resgatando fora das condições previstas, o benefício fiscal recebido até ao momento tem de ser devolvido na íntegra, acrescido uma coima. Segundo, um PPR é constituído por uma entidade portuguesa, com instalações físicas, com um acesso talvez mais fácil e, portanto, isto pode transmitir um maior sentido de segurança ao investidor. E terceiro, quanto mais cedo começarem a contribuir para alguma coisa, PPR ou não, melhor. Os juros compostos vão, indubitavelmente, estar do vosso lado. Agora, os geeks da banca e das finanças podem apontar aqui 1001 minuciosidades que eu não referi, mas vá lá, malta, não sejam essas pessoas. Para o outro lado do espectro, há aqui uma data de conceitos que eu subentendi que já tenham ouvido falar, mas se não for esse o caso, deixem nos comentários aquilo que não percebem bem e que querem que eu aborde num futuro vídeo. É tudo, obrigado por terem ficado até ao fim, deixem um gosto, subscrevam e até à próxima semana. Isto de fazer vídeos constipado é uma coisa top.